Depois de uma série de acontecimentos que se interligaram, coisas que se chamam sinais, né? Uma coisa que liga a outra e outra, eu soube de um curandeiro que morava em Águas Mornas que estava formando grupos para ensinar a cura espiritual. Quando digo Águas Mornas, não é aqui na cidade, não. É a 1.100 metros de altitude, lá em cima de uma montanha, uma estradinha bem difícil, que nós levávamos 1h30 para chegar lá, sair de 20 km. Ele me aceitou como discípulo, e nós éramos 8 engenheiros, e todos engenheiros, em volta de uma mesa mediúnica, com mais o seu Irineu, a sua esposa e as 2 filhas, as 2 filhas videntes. No grupo tinha mais os 3 videntes, e ali então nós conversávamos com os espíritos, tal qual aconteceu com Kardec. Também o meu aprendizado foi assim, falando direto com os espíritos. Naquela época, além da gente aprender o processo da cura, fiquei sabendo que existia uma coisa chamada transição planetária, que eu nunca tinha ouvido falar, que iria acontecer e que nós tomamos conhecimento o que era, e um grupo tinha o objetivo de fazer um trabalho que era da limpeza da energia do planeta, prevendo a transição, ou seja, um trabalho pesado, né? Então, toda terça-feira, às 9 horas da noite, e isso durava até mais 11, lá em cima, nós fazíamos o nosso trabalho, limpeza planetária e aprender a curar. Eles nos ensinaram também a escrever, abriram um pouco a evidência de quem tinha capacidade, abriram um pouco da audição de quem tinha essa propensão. Comigo foi um pouco diferente. Um dia, uma vidente disse: tiraram a tampa da cabeça do Anilson, o crânio, e estão mexendo no cérebro dele. Que era? Estão mexendo, é mexer, né? Tudo bem. Na semana seguinte, ela disse: tiraram a tampa da cabeça do Anilson de novo, e estão mexendo no cérebro dele. Eu disse: pera. Eu estou doido por acaso? Disseram: não. Nós estamos te preparando, eles estão dizendo, né? Nós estamos te preparando para ser palestrante e escritor. E eu ri, porque era impossível para mim falar em público, eu tremia, eu tinha um desespero. E escrever sobre o quê? De maneiras que eles fizeram isso e eu esqueci. 5 anos depois que começou o trabalho, chegamos lá um dia e ele disse: acabou. Como assim acabou? Acabou, vocês aprenderam tudo que tinha a aprender, agora vão em frente com vocês. E aí a gente ficou se reunindo na casa de uma, casa do outro, cada coisa acabou morrendo. E já aos 48 anos, eu tive uma crise emocional meio violenta, e a minha mulher, que trabalhava no núcleo espírita, mas a prima dela também, aconselharam a tratar no núcleo espírita nosso lar. Eu fui lá me tratar e tive a surpresa de conhecer um centro espírita, que eu nunca tinha entrado no centro espírita, de cura, né? Que tinha tudo a ver comigo, mas eu me negava a entrar em centro espírita, eu não sei nem porquê, e lá eu tive uma experiência dessas que só acontece uma vez ou outra, que é de uma saída do corpo, onde eu vi umas coisas que me botaram uma emoção que eu botei para chorar que nem um pequeno, tiveram que me socorrer, me agarrar, e eu tremi todo, e eu disse: ok, eu começo a trabalhar aqui. Aí comecei a trabalhar com cura, no Espírito Nosso Lar, primeiro só assim, olhando, né? Mas 3 meses depois o presidente encostou em mim e disse: vai fazer uma palestra? Eu disse: não fale em público. Eu fiz a palestra, tremendo. E um tempo depois, nós fomos ao Peru, na volta, eu fiz um relatório sobre a viagem, ele disse: isso vai ser um livro. Eu disse: não, cara, eu não escrevo. Virou um livro. Ou seja, o presidente do núcleo Álvaro, se chama o Álvaro, esqueci o nome dele. O Álvaro foi o intermediário dos espíritos para mim botar, fazer aquilo que eles haviam preparado, né? Mas então o meu processo sempre foi trabalhar com cura. E a minha cura era essa: falar e escrever. Só agora, muito recentemente, é que eu, no outro centro, finalmente botando a mão no paciente, né? Mas lá em cima foi que eu soube de um livro que foi o primeiro livro espírita que eu li. Esse aqui. Vocês conhecem? Chama-se Fisiologia da Alma. Já leram? Se não leram, estou recomendando. Esse livro é sobre cura espiritual e ele é, vamos dizer assim, ele é detalhado, né? Ele explica como é, o que é, e tudo que ele fala aqui era aquilo que nós aprendíamos com eles lá, sabe? Exatamente como eles nos ensinaram, como eles nos ensinaram. Então, eu fiz um resumo do livro
e trouxe para falar para vocês hoje. Fiz essa entrada para vocês saberem por que eu fui ler. Depois eu li outros livros do Ramatiz, né? Ramatiz é o espírito e quem psicografou o livro foi esse demais, que era o Sr. Coronel Curitiba, né? Eu li esse e mais outros livros dele, todos maravilhosos. Mas na fisiologia da alma, esse é o cerne, para mim, de quem quer trabalhar com cura espiritual, ele dá todas as pistas. Bom, esse livro ele propõe uma visão espiritual da saúde, mostrando que o corpo físico é reflexo do espírito, os pensamentos influenciam a matéria, as emoções desequilibradas fazem adoecer o indivíduo, e a verdadeira cura começa no mundo interior. Então, cura não é dar remedinho, não é só dar um passe. A pessoa precisa fazer um processo para se curar, porque você pode ser curado pelos médicos da terra, pode ser curado pelos médicos espirituais, mas se você não faz o processo da cura interior, a doença volta. Então, alivia, mas retorna. A obra une espiritualidade, energia, comportamento moral e funcionamento orgânico, ensinando que o corpo e a alma não podem ser separados. Ramatiz ensina que o corpo físico é o espelho da alma, ou seja, o nosso corpo, ele reflete aqui no mundo aquilo que nós somos internamente. Então, se nós somos um ser que está conectado com Deus, que está, ou seja, naquilo que nós deveríamos ser, o corpo físico é saudável e ele espelha essa beleza interna. Mas se nós não estamos conectados, estamos assim, vai aparecer muita coisinha externamente para mostrar para nós mesmos que a gente precisa fazer um conserto. Não é? Nosso organismo não é apenas uma máquina biológica. Ele responde continuamente aos pensamentos, às emoções, aos hábitos mentais e às vibrações espirituais. Aquilo que cultivamos internamente acaba refletindo na saúde, nas doenças, no equilíbrio nervoso e até na vitalidade física. O espírito modela o corpo ao longo do tempo. Ou seja, aquilo que é o nosso interior, o ser interno, ele já nos fez esse corpo aqui, né, com aquela energia toda, e ele vai moldando nosso comportamento, a nossa maneira de ser, a nossa maneira de viver, vem tudo internamente, né? Tudo aquilo que a gente pensa não colhe espaço, né? Vem dentro de nós mesmos. Sabemos que além do corpo e do espírito, temos outros corpos sutis. São 7, dizem, né? Uma série de camadas de energéticas. Mas o mais próximo do corpo é o perispírito. Todo espírito sabe que existe perispírito, né? Qual é o papel desse perispírito? Nos ensinam os mentores que o espírito não atua diretamente sobre o corpo físico. Existe um corpo intermediário energético chamado perispírito. Esse corpo sutil, ele organiza a matéria, transmite os impulsos da alma, registra emoções e experiências que servem como ponte entre mente e organismo. Então nós temos entre a nossa mente, entre nosso espírito e o corpo físico, uma camada que faz essa ponte, que faz essa conexão do espiritual com o material. Mas não significa que toda doença, tá bom, vou por aí. Assim, pensamentos negativos constantes podem produzir desequilíbrios energéticos que mais tarde refletem no corpo físico de maneira às vezes bastante intensa. Ramatiz afirma que muitas enfermidades possuem fundo emocional e espiritual. Isso em todo o nosso trabalho de cura, desde que eu aprendi lá com o Sr. Irineu lá aos 30 anos de idade, e depois por todos os processos que eu passei, por outros lugares que eu fui, sempre a gente aprende e entende que as nossas doenças, elas têm sempre um fundo emocional ou espiritual. Mas não significa que toda doença seja um castigo, né? Porém, indica que estados mentais prolongados afetam profundamente o organismo. Você pode ter uma tristeza, essa tristeza pode ser causada por um acontecimento, mas você resolve o problema do acontecimento e a tristeza vai embora. Mas se você fica remoendo essa tristeza, passa dia, passa meses, passa anos, e não tira essa tristeza de você, sinto muito.
vai aparecer no físico essa tristeza com algum nome, né? Exemplos: a raiva constante enfraquece órgãos, principalmente o fígado. O medo afeta o sistema nervoso. A mágoa intoxica emocionalmente. O pessimismo reduz a vitalidade física. O ódio desequilibra os chakras em geral. Sabe o que são chakras? Os nossos centros energéticos, né? Então, quando o indivíduo fica processando ódio, ele se desequilibra todo. Os chakras, ao invés de girar para a direita, alguns chegam até a virar para a esquerda, alguns se apagam, e quando os chakras ficam desorganizados, nada mais funciona bem nesse corpo. O cara fica fora do ar, ou seja, ele fica emocionalmente e fica também fisicamente enfraquecido, porque está alterado. Não foi porque um vírus entrou pela janela, foi porque a cabeça do cara, o coração do cara se desarticularam e ele acabou enfraquecendo. Hoje até a medicina convencional já reconhece a influência das emoções no corpo. A espiritualidade apenas amplia essa visão. O que é que ele fala sobre alimentação e vibração? Bom, eu sou vegetariano até hoje, que eu comecei lá, aos 30 anos, além da indicação dos espíritos, que nos mandaram observar. Esse observe para os videntes a energia de uma pessoa que come carne e de uma que não come. Os videntes regalaram os olhos. O que é que houve? A energia de quem não come carne é mais vibrante, é mais brilhante. A outra é um pouquinho mais apagada. É mesmo? Bom, então vamos nessa. É a melhor energia possível, né? E eu já tinha uma tendência, acho, para ser, fui facinho, rapidinho, virei vegano. Acredita, eu fui vegano por 10 anos. É duro, né? Fiquei magrinho. Mas aí os meus filhos ficaram adolescentes. E aí tinha dificuldade para eles saírem, para ir numa pizzaria, para ir sair com os amigos, para ir no McDonald's, não sei o quê. Eu tive que abrir para os laticínios, ovos e laticínios. Foi a primeira abertura, né? Foi a primeira abertura, melhorou bastante, aí já podia comer pizza e tudo, né? E depois, mais tarde, eu estava fazendo uma obra em Sambaqui. E eu tinha que almoçar por lá. E em Sambaqui, o que tem para comer? Só peixe. Eu disse, eu vou ter que comer peixe hoje, porque eu não vou passar fome. Entrei no mercado, no restaurante, pedi um filé de linguado ao molho, não sei das quantas lá. É bom. Cheguei em casa com a minha mulher assim, estou com peixe também, assim, bom, né? Então hoje eu como frutos do mar e mais carne de nenhuma espécie, nem carne branca, nem carne vermelha, quando não consigo mais, né? Isso se estabeleceu e fiquei. Quem foi que botou isso na minha cabeça? Os espíritos e o seu Ramatiz. Sobre alimentação e vibração. Não estou dizendo que tem que ser vegetariano, não, sabe? Minha mulher voltou a comer carne, ela como uma pessoa boa, saudável, muito legal. Outro tema importante que o autor aborda é sobre alimentação. O livro sugere que os alimentos também carregam vibrações energéticas. Então, ele defende moderação, não se pode comer nada, moderação, equilíbrio, simplicidade alimentar, redução dos excessos e consciência daquilo que ingerimos, né? Então, você precisa ter consciência daquilo que está comendo, se aquilo realmente vai lhe fazer bem ou não. Porque há alimentos que são realmente mais pesados, né? Que você come e daqui a pouco, assim, engraçado. Então não como mais, né, cara? Aprende. Aprende, todo mundo passa por esse processo e entende o que é do que alimenta, que lhe faz bem, que lhe faz saudável, que lhe faz se sentir bem e de coisas que não. Então, cada um é que vai fazer essa seleção do que funciona bem para si. A obra também relaciona vícios, abusos físicos, excessos emocionais e desequilíbrios sexuais com desgaste energético do organismo espiritual. O corpo é um instrumento sagrado, entregue temporariamente ao espírito, ou seja, o espírito recebe esse corpinho para fazer o trabalho na Terra, não é? Nós temos que entender que esse corpo é um instrumento do espírito, então a gente precisa se ligar qual é a intenção do espírito. Qual é a razão dele estar aqui? Para que ele veio aqui, afinal de contas? E a gente precisa ter essa conexão para que a gente possa desenvolver o nosso trabalho aqui de sobrevivência e todo o trabalho nosso aqui, sempre lembrando que existe uma razão para a gente estar aqui. Não é porque estou aqui porque me jogaram no mundo e estou aqui rolando.
Não, não, não. Ninguém foi jogado no mundo. Todo mundo veio ao mundo depois de um processo, né? E processo, um plano espiritual para botar esse cara aqui para trabalhar. Sobre o poder do pensamento, que ele fala. Um dos pontos mais fortes do livro é o estudo da mente. Pensamentos repetidos criariam formas energéticas, também conhecidas como formas de pensamento. Você sabe o que é isso? Então, isso eu fui aprender lá em cima, que nós criamos formas de pensamento. O que é isso? De tanto pensar numa coisa, de tanto jogar essa energia, a gente acaba criando uma coisa. Essa coisa pode ser um ser, que pode não ter forma, mas se nós continuamos alimentando, essa criatura criada por nós, com nossa energia, ela começa a agir por conta própria. Isso aí é que é difícil encontrar livro que fala sobre isso, mas nós vimos acontecer. Então, às vezes aparecia um vulto, uma coisa, e eles tinham que identificar se aquilo era espírito ou era forma de pensamento. Se era forma de pensamento, a gente derretia o negócio. Espírito não. Mas forma de pensamento, a gente trabalhava para dissolver. Entende? Então, assim, ó, nem tudo escuro que aparece, mesmo que tenha cara de gente, pode não ser gente, pode ser só uma forma produzida por alguém que ficou alimentando essa coisa durante algum tempo. Às vezes a pessoa não tem ideia de que está fazendo isso, né? Apenas o pensamento fica ali, trabalhando, jogando coisa ruim para fora, e que ele vai se condensando aquela energia ali, daqui a pouco está aquela forma ali, e ela, de tanto ser energizada, ela cria força e se mexe sozinha. É um horror, né? Mas para quem tem uma visãozinha um pouco mais aberta, consegue perceber a diferença. Os pensamentos criam estados vibratórios e campos mentais positivos e negativos. A mente tanto constrói e sustenta, como destrói o equilíbrio interior. Por isso, a vigilância mental é tão importante. Ramatiz enfatiza que oração, bons pensamentos, leitura edificante, disciplina emocional e o cultivo da serenidade são atitudes não apenas para adotarmos como religião. Sabe a diferença? Então eu faço isso porque a minha religião diz, manda assim, sabe, diz que assim é bom, então eu faço porque a religião manda. Não. Não tem nada a ver com religião, tem a ver mesmo com a nossa consciência do que nós somos, do que nós temos que fazer, do nosso resgate que a gente tem que fazer, às vezes, de muitas coisas que estão esperando, né, pelo nosso trabalho aqui. Ramatiz enfatiza que oração, pensamentos, leitura edificante, não apenas para adotarmos como religião, mas como higiene espiritual. A cura espiritual, o foco principal para mim do livro. A obra ensina que tratamento espiritual e tratamento médico podem caminhar juntos. Então você pode fazer um tratamento espiritual num centro de cura espiritual, não necessariamente vai abandonar o tratamento alopático, né? Porque alopático ou homeopático, que a pessoa vai fazer, porque eles se complementam. Enquanto um ajuda a resolver o problema da origem da doença, o outro vai consertando o que a doença estragou, não é? Você toma um remédio para ir consertando o fígado, enquanto você tira a raiva de dentro de si, quando você tira o ódio de dentro de si, que pode ser trabalhado com um trabalho de consciência ou com a ajuda de uma mãozinha em cima, né? Pode ajudar a limpar. Sabem que o passe que vocês vão aqui, o que acontece com quem está para lá de cá? A gente puxa aquela coisa escura que às vezes está em volta de vocês e joga para trás, né? E eles que estão lá atrás, eles chupam aquilo e levam embora. Então o cara toma um passe, sai aliviado, né? Claro, tinha uma coisa em volta ainda, uma energia escura ali, que o médico puxou, né? A gente faz aqui esse papel de sugador. E a gente aprende a pegar e passar, não pegar para si. Porque se pega para si, vocês vão embora feliz e o cara sai falando todo. Na verdade, se o cara não se toca. Não, isso é sério, porque assim, no trabalho de cura, né? Você eu ensino para os meus colegas, o trabalho que eu faço, cara, não te envolve emocionalmente com o paciente, porque aí os caras chorando, tu está sentindo que a pessoa está sentindo, cara, não é para te sentir, tu tens que ficar aqui firme, de fora, te conscientiza que tu é só
O cara que passa, a passagem, o médium que está no meio, não vai lá dentro da dor do cara, tudo mais, tu que tira, deixa que os espíritos tiram fora a coisa, né? Mas eu já vi alguns médios, bota a mão no paciente e entra no desequilíbrio. Calma, não é assim. Pega leve, né? Sem transformação moral, o desequilíbrio tende a retornar. Então, assim, ó, se você faz o tratamento, se você entende como a coisa funciona, mas não faz esse processo de mudança interna, porque tem que haver um processo de mudança interna, porque muitos comportamentos nossos, eles são viciosos, né? A gente aprendeu com o tempo, ou aprendeu com alguém, ou trouxe isso, sei lá, eu, de outra existência, né? E a pessoa fica com aquele comportamento vicioso e, claro, vai se machucando os outros, e isso chega uma hora que você precisa dizer, pô, isso não dá mais para acontecer comigo, eu preciso mudar. E aí, às vezes, eu não consigo mudar sozinho. Então, pede ajuda para alguém, pede para uma pessoa que possa lhe ouvir, procura um psicólogo, procura um terapeuta, alguém que pode lhe ajudar a fazer esse conserto, né? Nem sempre esses consertos de pensamentos, de comportamentos, se resolvem dentro do espiritismo nem com remédio. Às vezes precisa de um trabalho de psicologia, de terapia, de ouvir, de falar, de escutar, essas coisas que funcionam muito bem. Aqui fazem esse trabalho bom, que é o tal do atendimento fraterno, né? Excelente. Reforma íntima, outro assunto. Ramatiz insiste que saúde espiritual depende da maneira como vivemos. Por isso valoriza o perdão, valoriza a humildade, o equilíbrio emocional, a caridade, os pensamentos elevados e o autocontrole. Uma alma em paz favorece o corpo viver em paz. Uma pessoa que vive em paz consigo e com o mundo é saudável e vive em paz. Ou seja, uma pessoa que está pronta para o que deve vier, porque tem força, tem energia, tem competência para poder se movimentar no mundo, porque está saudável. Uma pessoa que não está saudável nunca tem força suficiente, nunca tem competência mental para isso, ou seja, não avança. Aquele que é saudável física e espiritualmente, esse sim está pronto para o que vier. Está pronto para levar adiante aquilo que é o seu dom, aquilo que ele vem fazer na Terra, fazer com competência, para ir bem, para ir além, né? Mas se o cara não se cuida, né? Se o cara ficou viciado, ficou com problemas, ele até tem umas coisas para fazer, mas ele não tem muita disposição, ele não chega lá. Se chega lá, faz mal feito. Uma alma em paz favorece o corpo viver em paz. A doença não é vista apenas como sofrimento, mas também como, atenção, doença não é só sofrimento, doença também é aprendizado, reajuste, oportunidade de crescimento e despertar espiritual. O que acontece quando uma pessoa, por qualquer razão, adoeceu? Ela precisa parar e pensar por que adoeceu, não é? Por que a gente, quando fica muito doente, a gente vai para a cama? E às vezes tão ruim que vai para o hospital e fica lá naquela cama, sem poder fazer nada, só pensando e sentindo. O que é que acontece numa cama, num leito de hospital? O cara pensa. Mas pensa no quê? Nas coisas que ele ficou lá fora, que não está conseguindo fazer? Não. O cara pensa por que foi parar ali. O cara começa a refletir. Ele é praticamente imobilizado para poder não se mexer e só pensar e sentir. Entendeu? Por que a gente vai para a cama? Por que a gente adoece ao ponto de ter que ir para a cama? Porque quando a gente adoece ao ponto de ir para a cama, a gente está precisando realmente fazer uma reflexão bastante intensa. Ninguém vai para a cama por sacanagem, porque alguém disse, vou jogar esse cara na cama. Não. Se o cara foi parar numa cama, o cara tem que pensar, tem que aproveitar, fazer oração, reflexão, refletir, rever tudo que tem feito, como está vendo. É o lugar certo, é o lugar apropriado, é justamente isso que a doença nos propicia. Então a doença não é um mal, ela pode ser um bem. Entendeu? É bem pouco dizer que a doença pode ser um bem, mas ela pode ser um bem se ela me propicia a fazer essa reavaliação da minha vida para me modificar. Bom, então vamos refletir sobre algumas coisas para nós aqui. O
O que tenho alimentado em minha mente? Pensei nisso, né? Você leva para casa e conta pensando. Minhas emoções têm produzido paz ou desgaste? As minhas emoções, aquelas coisas que pulsam dentro de mim, elas me trazem paz ou me trazem desgaste? Eu tenho cuidado apenas com o corpo ou também com a alma? O carinha cuida do corpo, toma banho, se alimenta, cuida do corpo. Sim, o que é que ele faz para alimentar o interno? Silêncio, reflexão, né? Boas ações, o cara sempre ajuda e arruma por dentro. Tenho cultivado serenidade interior. O que é serenidade interior? Aquela sensação que a gente leva lá para dentro, de calma, de paz, de olhar para o mundo sem julgamento, sabe? Tem os acontecimentos. Acontece de tudo no planeta. Acontece tudo à minha volta. E aí, eu tenho que me envolver com isso ou eu fico na minha? Até que ponto eu preciso me movimentar no sentido de tentar consertar alguma coisa? E se eu tentar consertar, eu vou com a segurança de que eu estou bem para poder consertar? Ou eu vou tentar consertar não estando equilibrado? Aí ferrou, né? Porque quando o cara não tem equilíbrio suficiente, não se mete na vida dos outros, não se mete em problema, porque você não vai sair legal. Se você está bem equilibrado, você é capaz de ir lá virar a chave e o carro ligar. Mas, ou seja, entende o que eu estou falando, né? Pode mexer com alguma coisa lá fora. Mas se você não está em paz, não está tranquilo, não mexe nada, cara. Porque você, além de não fazer bem para os outros, porque um cara desequilibrado só vai levar desequilíbrio, vai levar energia ruim, você também vai causar mais problema para você mesmo. Então, cultivar a paz interior para poder viver, conviver com a humanidade à nossa volta é fundamental. Nós precisamos estar sempre em paz. Por isso, eu já falei para você tantas vezes, volto a falar, 5 minutinhos de meditação, de respiração consciente, de limpeza dos pensamentos, facinho de fazer, certo? Facinho de fazer, né? 5 minutinhos por dia ajuda a clarear a mente. Se você gostou dos 5 minutinhos, fica para 10, 15, né? Tem gente que fica 1 hora de meditação. Eu não consigo porque eu sou meio agitado, né? Então eu consigo, mais alguns minutinhos eu consigo ficar em paz, serenar, não pensar em nada. Você já conseguiu não pensar em nada? Já fez essa experiência? Mas faça, porque é lindo. Você diz, não vou pensar em nada. Não, nada. Tic-tac. Eu disse nada. Tic-tac. Nada, cara. O cara tem que dizer para si mesmo que é nada. Entendeu? Porque senão o macaco fica aqui pulando e falando o tempo todo, cara, eu não quero ouvir nada. Sossega, escute. É um exercício. Começa assim com segundos e a gente consegue ampliar isso, chega a ter minutos de silêncio total dentro da mente. E isso traz uma paz, um sossego maravilhoso para a gente, né? Eu adoro fazer isso. Bom, esse livro, ele nos faz recordar que nós somos espíritos eternos, temporariamente ligados ao corpo físico. Não esqueça, nós estamos temporariamente ligados a esse corpinho aqui. Esse corpinho é só um dos nossos muitos corpinhos que nós tivemos, né? Já tive Fusca, já tive Fiat, né? Eu tive uma Brasília amarela, eu já tive vários carros, né? Quem é que dirigia esses carros? Eu. Até a Brasília amarela era eu que estava lá dentro. Acontece que eu larguei a Brasília amarela, saí e entrei num carrinho melhor da Chevrolet, entendeu? Ganhei um corpinho melhor. Ou seja, eu estou falando dos carros são os corpos que a gente tem e que a gente dirige. Esse é só mais um. Esse modelo pode ser chique, né? Pode ser bom, né? Todo mundo está falando para ele, tem olho azul, bonitinho, né? Mas é de segunda linha. O olho azul é olho de segunda linha, porque ele, me dói, não pode ter sol, é uma desgraça. Da próxima vez, eu quero encarnar moreno de olho castanho.
Não quero ser galego para ficar todo manchado. Eu quero ser moreno. Eu quero uma Mercedes, entendeu? Uma Mercedes. Chega de Fusca. Falar em Fusca, quando a gente subia lá para o seu Irineu, era de Fusca. Ninguém ia de carrão, era todo mundo só tinha Fusca naquela época. Aqueles Fuscazinhos lotados, a gente se juntava, uns 4 ou 5, cada um desse seu Fusca. Ia pronto. Chegava em casa 1 hora da madrugada. Somos espíritos eternos, temporariamente ligados ao corpo físico, responsáveis pela energia que emanamos, sabe? Nós emanamos energia constantemente. Essa energia é boa? Bom, depende se ela está associada a bons pensamentos. Depende se ela está associada a bons sentimentos, né? Se eu tenho bons pensamentos e bons sentimentos, a energia que eu emano é boa. Responsáveis pela energia que emanamos e somos participantes ativos da nossa própria saúde espiritual. Ou seja, nós somos responsáveis se o nosso processo aqui vai ter probleminhas aqui dentro ou não. A responsabilidade é nossa. A verdadeira cura começa no pensamento, no sentimento e na forma que encaramos a vida. Portanto, quando temos alguma situação, qualquer doença, qualquer problema que aparece conosco, nós temos que pensar como estamos vivendo, como estamos sentindo, como estamos vivendo, porque essa doença é só um sinal de que nós tomamos um atalho, que saímos da rua, correta? Né? Estamos entrando no meio do mato e que a gente precisa voltar para voltar a andar na linha. Do equilíbrio do corpo é que nasce a harmonia da alma. Bom, então que nós possamos vigiar as nossas emoções, purificar os nossos pensamentos, cultivar o bem e compreender que espiritualidade não é só conhecer o que ensinam os mestres, mas também manter a saúde interior. Manter a saúde interior é a espiritualidade, ok? Vocês possam ter boas reflexões e um livro, Fisiologia da Alma, Ramatiz. Isso, existe também, para quem quer entrar na internet, ele existe em PDF, né? Já é um livro que tem fácil. Mas esse aqui, eu ainda sou mais fã de ler no livro do que ler no computador. Bom, muito obrigado a vocês. Boa noite.